Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que é cheio de manias, toda dengosa. Menina bonita sabe que é gostosa. Primeiro podcast patrocinado pelo Raça Negra, hein? A Raça Negra tá patrocinando a gente aí. Hoje nós vamos falar de manias. Renan Murilovski. Exatamente. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia a todos os nossos ouvintes, amigos e amigas do Filho do Cabaré, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nesse que é o podcast cheio de manias, portanto, um dos mais ouvidos no mundo antártico e no mundo ártico. Tem influenciado comunidades inteiras, desde as Sociedades Unidas às Sociedades de Santa Claus. Esperando que a passagem por esse podcast possa ser significativo proveito, pois aqui as dúvidas, se não são pulverizadas, viram manias permanentes. A liberdade aqui é plena, às vezes nem tanto. Aproveito o ensejo para pedir que esmaguem o dedo de vocês, mesmo que sujo, no like. Compartilhem, comentem, porque é grátis e nada de mal vai acontecer com vocês. Contudo, caso resolvam não atender nossos pedidos, a gente acaba por esperar que a namorada de vocês ou a esposa estagiem aqui na série dos Filhos do Cabaré, no departamento Rita Lee, na seção Mania de Você. Olha o talarico safado. Tem um pessoal que tá reclamando da sua apresentação aí, Murilo. O pessoal do Todes. Tu falas a todos, a todas, falta os todes. O pessoal que fala a linguagem do Mussum, Cacildes. Essa galera tava reclamando aí. E aí, o sujeito das alterosas? Tudo bom, cara? Salve, salve, nobres companheiros. É um prazer e satisfação estar aqui com vocês, sendo bem redundante, no Filhos do Cabaré. Gostaria de pedir desculpas publicamente ao Murilão pela zoeira anterior ao Ivan Lins. Recentemente fiz uma pesquisa sobre esse incrível artista nacional e descobri que não uma, não duas, mas álbuns inteiros de rap, citando aí o Fortunate, que é foda pra caralho. Foi inspirado totalmente na obra do cara, e um artista que eu gosto bastante do underground japonês, que é o Luffy, que também tem um monte de sample do Ivan Lins, e o cara era um pianista sensacional. Então fica aí o meu pedido de desculpas pro Murilão, que vem defendendo esse artista sensacional, e eu não consegui realizar o quanto o cara era foda até parar e pesquisar sobre. Puta que pariu. O Murilo influenciando de uma forma negativa as pessoas. Mano, mais um pra gostar de Ivan Lins. Cara, os caras... Mano, o Luffy ampliou ele pra fazer Feather, velho. Que é uma música do caralho, mano. Que eu ouço há uns 20 anos e eu não sabia que era um sample do Ivan Lins. Inclusive, o Ivan Lins, ele tem músicas que foram partes dela, obviamente. Sofreram até algumas modificações para tocar em filmes nos Estados Unidos. Ele é um músico, instrumentista respeitado no mundo todo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. De fato, ele é assim, um dos grandes dentro da MPB. E
muitos compositores, músicos, Brasil afora e mundo afora, usam da criação do Ivan Lins para, a partir dali, criar coisas novas. De fato, ele é um dos grandes entre os grandes. Mano, dito isto, o som é chato pra caralho. Mano, puxando um gancho dessa fita que você falou, uma coisa que é uma mania minha, que é uma parada que eu faço pra caralho, é que Calma, não começou o tema ainda não. Foda-se, acho que um bom tempo atrás, o Bruno falou assim que sempre que ele ouviu uma parada e aí ele não sabia direito, depois de um tempo ele ia dar uma pesquisada sobre, tá ligado? Porque qual foi a frase que você falou, gordo? Você sempre tem que dar a chance de estar errado, tá ligado? Você sempre tem que dar uma chance de estar errado. Aí essa porra... Eu nunca falei essa porra na minha vida. Você não lembra, né, mano? Você tá idoso, já tá ficando senil já. E, velho, eu fiquei matutando essa... Você falou tanto do Ivan Lins que eu fiquei matutando essa parada, velho. Aí eu fui pesquisar sobre, mano. Tá, mas nada do que a gente escutar alguma coisa e estudar a fundo para fazer com que a gente, de fato, conheça algo, né? O grande problema é quando as pessoas, simplesmente têm uma opinião rasa sobre algo, né? E elas se encerram naquilo. Então, escutou, foi fazer uma pesquisa mais a fundo e, como o que eu dizia, tinha um embasamento, você ia acabar encontrando a verdade do grande compositor e músico que ele é. Não. Ele não encontrou no Ivan Lins. Ivan Lins é trecho de músicas que ele gosta. Simples. Mas ele não parou pra ouvir o Ivan Lins. Duvido. Eu tive que parar. Eu desafio você a ouvir um disco inteiro de Ivan Lins sem pausar. Bruno, direto. Você não vai ouvir. Eu dirijo 3 horas por dia, cara. Todos os dias. Eu escuto podcast e ouço música pra caralho, velho. Mas não o disco do Ivan Lins, porque essas 3 horas eu levar 8 horas se fosse um disco do Ivan Lins. Porque não ia acabar nunca essas 3 horas de disco. Mano, eu ouvi, eu acho que nos últimos 30 dias, eu ouvi tudo que o Tchaikovsky tem publicado na internet, mano. O que não tinha no Spotify, eu fui atrás dos concertos, baixei no MP3 e coloquei pra ouvir, velho. E eu vou falar pra você, mano, se eu ouvir Swan Lake inteirinho, dá pra ouvir um álbum do Ivan Lins fácil, mano. Não dá. Tchaikovsky ainda é maneiro. Ivan Lins não é. Vai por mim. Confia no velho. Nesse velho aqui, não no outro velho aí. Se outro velho aí, só fala merda. Ô, Murilão! Tu tá... cala a boca. Se eu tivesse o cara que fala mal do Iron Maiden, pra mim, nem nome não é. Por sinal, a gente tem um episódio sobre Iron Maiden aqui nesse podcast. Graças a Deus eu não participei desse aí. Ô Murilo, você aquela vez comentou comigo que o Veteranos ia fechar, e é verdade, vai ter só mais dois flashback lá. Cara, eu vou sair num deles, porque eu sei que mês que vem e um em maio, aí já era. Pois é, vou sair pra fazer minha despedida. E eu cresci lá dentro. Cresceu dentro de um lugar que chama Veteranos. Murilo nasceu velho. Eu já nasci velho. Fazer o que? Nasci velho. Chato. Velho e chato. Já nasceu assim. Você tem essa maneira, né, Murilo? Todo velho é chato. A gente pode... existe essa máxima? Não sei se todo velho é chato, não. Todo velho é chato. Porque, tipo, se você gosta de Iron Maiden até hoje, então velho não é chato, porque você gosta do Bruce Dickinson, tá ligado? Ah, não, todo velho não é chato, porque teve o show da AC/DC recentemente, e aí eu tava pensando sobre isso, eu falei, pô, mano, os caras da AC/DC são mais velhos que o meu avô. Mano, eles têm a idade do meu pai, mano. O cara correndo é inacreditável. O Angus correndo pra cima e pra baixo, tocando guitarra. Fala assim, caralho, mano, o cara tá 2 horas correndo, viado. É inacreditável, mano. E outra, não bebe, nunca bebeu. Você acha que é mó drogadão, né? O cara toma chocolatado leite com achocolatado. Antes de entrar no palco.
Toma um todinho antes de entrar no palco. Pois é. Depois entra na câmera de criogenia, né? Porque, pelo amor de Deus. Ele e a Marina Silva. É. Marina Silva. Por que as pessoas pegam tanto no pé da Marina Silva, hein? Mano, porque eu acho que no cenário político nacional, a Marina Silva, velho, é um zero à esquerda tão gigante. Por que ela é zero à esquerda? Porque, cara, tipo, a vida inteira eu vejo a Marina Silva e, tipo, nada acontece com ela, tá ligado? Ela tá sempre na mesma, ela tá sempre tentando e nada acontece. Tipo assim, a relevância dela é tão pequena que eu acho que a galera pega no pé dela. Eu discordo pelo seguinte, quando eu vi o embate que ela teve com um candidato à presidência dos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora, um cara bem altão, magrão, e ele... Mão grande. Não, ele é um cara bem magrão, assim, sabe, mas bem alto, esqueci o nome dele agora. Reparou bastante no cara, hein? Ele tentou, através de um subterfúgio, colocar que a Amazônia de alguma forma pertencia ao mundo, inclusive aos Estados Unidos, e ela mostrou para ele que não, que ele estava profundamente enganado, tá? Então eu vi esse embate dela, aquela mulher pequena, né, um fruto de uma pobreza extrema que ela viveu, né? E ela, eu digo assim, ela é a própria floresta viva, aquela mulher. Ela é a própria floresta viva. E isso sem contar os problemas de saúde que ela passou, terríveis, que ela quase morreu, leishmaniose, ela teve uma intoxicação por mercúrio, enfim. E eu sempre tive um respeito por ela, mas quando ela teve aquele embate com aquele ministro nos Estados Unidos, aquele secretário norte-americano, eu falei para você, para admirar mais ela. A questão é que o meio ambiente no Brasil, ele é um ministério muito sensível, porque o país, né, eu penso comigo, um país tão grande quanto o Brasil, onde você pode ter o agronegócio, você também pode ter as pequenas propriedades, você pode ter a propriedade de subsistência, você pode ter a propriedade familiar, de agricultura familiar, e assim por diante. Então, um país tão grande, né, tão diverso, onde tudo isso cabe, mas você tem uma elite que ela é tão predatória que ela nunca está satisfeita com tanto que ela tem, ela sempre quer um pouco mais. Então, esses ministérios, eles sempre estão sob uma pressão muito grande, tá? Então eu vejo que, na verdade, ela sempre está no meio de um fogo cruzado, que é difícil você sair desse fogo cruzado sem críticas muito pesadas, né? Então eu acho que ela é mais vítima disso do que qualquer outra coisa. Agora eu fiquei curioso uma coisa aqui, Vitor. Você falou que ela é zero à esquerda. E quem que é alguma coisa relevante aí? Fala um político que você admire aí. Só pra gente ter um parâmetro. Porque de repente a gente precisa disso. Quem? O Sarney. Nossa. Por que você admira o Sarney? Porque, mano, por incrível que pareça, tanto o Sarney quanto o Maluf, eles foram responsáveis, mano, pro processo de... Eu vi isso, eu li num TCC dessa porra, tá? Na época que eu tava fazendo colegial e eu lia pra caralho. Mano, esses caras, eles foram responsáveis pelo movimento de você tirar o controle do centro de São Paulo de grandes conglomerados imobiliários, tá ligado? Porque acho que o grande problema da infraestrutura de São Paulo e das grandes megalópolis é que você tem a periferia indo trabalhar no centro, então você tem essa movimentação que acontece da periferia para o centro e do centro para a periferia em horários alternados, que causa todas aquelas loucuras que a gente sabe, tipo, do trânsito de São Paulo. O Maluf e o Sarney, eles foram responsáveis pelos projetos de, tipo assim, os primeiros desenvolvimentos de Coab e trazer essa galera para mais perto, entendeu? Dando mais qualidade de vida e fortalecendo a infraestrutura de São Paulo. Tanto que, tipo, a região do ABC, o posicionamento das empresas na região do ABC, eu que tenho ido bastante para lá ultimamente, se você reparar, quando você anda por lá, as empresas estão do lado
do lado das pistas do Rodoanel, principalmente a Fernão Dias ali, quando você tem os primeiros acessos, e em volta você tem os conjuntos habitacionais, que aconteceram na parte que esses caras tinham bastante influência política. Então você pode, tipo assim, eu tenho noção de quão filha da puta esses caras são em N instâncias, mas esse projeto especificamente, mano, foi essencial pro desenvolvimento de São Paulo, da década de 80 até agora. Agora, por essa você não esperava, hein? Eu gostaria de complementar dizendo o seguinte: ambos são políticos de carreira e eles tinham feudos, né? O Sarney, eu vejo o seguinte: ele é um político, ele teve uma importância muito grande, eu me recordo disso, né? Porque eu pude vivenciar isso, dessa transição, que foi uma transição muito difícil, da ditadura para um governo civil, e ele foi importante, teve uma absoluta importância em relação a isso, e essa chamada abertura política aconteceu em grande parte por causa dele. É claro que caiu no colo dele uma bomba muito grande, né, que foi uma hiperinflação. Os mais jovens não sabem, mas o Brasil era um país extremamente endividado, com o FMI. O Brasil não conseguia fazer uma escola, para vocês terem ideia, não conseguia fazer uma hidrelétrica, nada, se não tivesse uma autorização do FMI. O Brasil era um país extremamente dependente, era um país colonizado a ponto de que a gente precisava de autorização. O FMI ia verificar se a gente podia construir uma escola, podia construir uma ponte, assim por diante. A gente tinha o famoso protocolo de Washington. Exatamente. A gente tinha o consenso de Washington, né? Nós tínhamos uma dependência muito grande economicamente, em função dessa dívida que permeou por décadas o Brasil, por décadas. Então, assim, ele teve essa importância. Contudo, ele teve um lado muito ruim. Qual é esse lado muito ruim? Ele era um político ligado às velhas oligarquias políticas, né? Com manias e costumes dessas velhas oligarquias, né? Que mantinham ainda o Brasil em um atraso econômico, social muito grande. No caso do Paulo Maluf, é inegável a importância dele em relação a questões da infraestrutura no estado de São Paulo. Você citou aí a questão dessa proximidade das obras das casas populares, né, desses bairros, né, populares. Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu uso porque a gente consegue compreender melhor, das áreas industriais. Então você reduz com isso, e outras cidades fizeram isso também, viu? Outras cidades do interior. Você aproximar o trabalhador do trabalho. Isso é importante porque você gasta menos tempo com ônibus, né? Quer dizer, você melhora a qualidade de vida das pessoas quando você faz isso. Contudo, Paulo Maluf, inegavelmente, e a justiça está aí para dizer o que eu vou colocar, uma obra, por exemplo, vou dar só um exemplo, quando eles fizeram a canalização das espraiadas em São Paulo, ia sair por 10 milhões, esse era o projeto, saiu por 100 milhões no final, né? Então, assim, essas obras superfaturadas, sabe, o rouba mais faz, Murilo. O lema dele era rouba mais faz. Não era dele isso, né? Isso aí é do Adermali. Oi? É lógico que ele não ia falar isso, né? O roubo mais fácil, tá ok? Não digo assim, isso não era do malufismo, né? Isso vinha do adermanismo, né? Como que é que se fala, que era do Ademar de Barros, né? Isso veio lá de trás, depois acabou colando nele, né? Essa coisa de fazer as coisas superfaturadas, né? Esse manejo com o dinheiro público, né? E depois ficou comprovado, né?
sua relação com a corrupção muito profunda no país, né? Contudo, obviamente, eles como políticos e carreiras tiveram sua importância, isso aí não é inegável, né? Só que é claro que a gente, como cidadão, a gente espera que essa forma de fazer política, ela seja superada, né? Mas se tu botar na balança, eles foram tem mais prós ou contras na balança? É difícil dizer, viu? Eu acho que não dá pra gente quantificar isso. Dá pra gente qualificar. Quantificar eu acho que não dá. Tá? Eu acho que não dá. Eu vejo que com eles a gente consegue aprender como o lado bom da política e o lado ruim dela. E como a gente deve, então, superar esse lado ruim. Ficar com essa parte boa, né? E superar esse lado ruim, né, da política. Eu vejo dessa forma. Então, quantificar eu não conseguiria quantificar. Mas é claro que, por exemplo, o mundo de hoje não dá mais para o Maluf. A gente não quer mais o Maluf, a gente não quer mais um Sarney, né? A gente precisa superar, buscar novos políticos que consigam administrar a máquina pública tão bem quanto, mas não com os vícios antigos. Eu achei que você fosse falar, a gente precisa de novos Sarneys e novos Malufs. Pô, mano, é muito louco quando... tipo essa parada que eu falo pra caralho, que eu não... Esse papo de direita e esquerda pra mim não bomba muito, é porque o Murilo citou aí o Sarney. O Sarney era o nome o partido dele era um partido conservador. Era um partido conservador. E aí essa palavra conservador traz pro... acho que no imaginário popular, diretamente você pra direita. E aí, quando você para pra pesquisar um pouquinho, e aí você descobre que o cara criou o Vale Transporte, o Seguro-Desemprego, o 13º, a aposentadoria para trabalhador rural. Você fala, esse era o cara conservador. Esse aqui... Não, mas na verdade, viu, você tá enganado, Vitor, pelo seguinte, porque a aposentadoria para trabalhador rural, quem criou não foi ele, quem criou foi Jango. Porque Juscelino, o Getúlio Vargas cria a aposentadoria para o trabalhador urbano, e o trabalhador do campo, ele trabalhava até a morte. Quando o Jango chega à presidência, ele estende a aposentadoria para o trabalhador do campo. Então, o trabalhador do campo ele passa a ter direito à aposentadoria de meio salário mínimo, e para cobrir esse gasto, ele passa a cobrar 2% de imposto sobre a mercadoria que era comercializada no campo, eles não se pagava imposto. E a partir daí, o chamado agronegócio, que não era o agronegócio com o poder que tem hoje, mas ainda era um agronegócio poderoso, o pessoal passa a ter ódio dele por causa disso, né, para cobrar esse imposto, para poder então pagar a aposentadoria. Então o Jango foi o grande responsável por fazer esse tipo de extensão da aposentadoria. É claro que você falou aí alguns programas importantes que o Sarney fez, né? Inclusive o próprio Maluf, ele criou Leva Leite, né? Eles fizeram alguma coisa em relação à questão social, né? Que a gente não pode esquecer, por exemplo, que até a década de 80 nós tínhamos por volta de 3 milhões de crianças no Brasil que passavam fome. 3 milhões de crianças que passavam fome. Tanto que surgiu Criança Esperança, antes era SOS Nordeste, depois virou Criança Esperança, justamente em função disso. E isso só foi superado a partir de 2002 com os governos petistas, né, que eles vão pegar fortemente em cima dessas questões para poder colocar essa mortalidade infantil dentro de padrões aceitáveis pela ONU, porque até então nós tínhamos mortalidade infantil comparado com a África subsaariana, para você ter ideia, né? Então, assim, nosso país ele tinha um lado muito desenvolvido e a gente tinha um lado terrivelmente pobre, tanto que nós tivemos um presidente, que talvez foi o mais cruel entre os presidentes militares, que foi me fale o nome dele agora, eu já me lembro já. Não, foi antes do Geisel, o Médici. Obrigado, Médici. Foi o Médici. Como é que é o nome? Ernesto Médici.
Ernesto Geisel, né? Mas foi o Médici, ele faz uma viagem pelo Brasil e ele era foi o mais duro, né, mais cruel do regime de secessão no Brasil. Ele diz a seguinte frase: o Brasil vai bem, mas o povo vai mal, né, porque a gente tinha uma mortalidade infantil terrível, mais de 3 milhões de pessoas passando fome. Nós tivemos por 10 anos no Brasil sem 1 centavo de aumento do salário mínimo. Em 1979 a gente tinha um salário mínimo que valia a mesma coisa, era o mesmo salário de 10 anos atrás. Quando você coloca na balança em relação, você tira as percas inflacionárias, valia 30%. Ou seja, foi corroendo o poder de compra das pessoas, né? Então, quando você estuda esse período, você vê que o Brasil, assim, estava numa situação muito crítica, apesar de haver um crescimento econômico, né? Mas a população em si, o trabalhador, né? Ele era extremamente sacrificado, né? Então, assim... Pois não. Não, só para não fugir muito do que você falou do lance que o Vargas instituiu a aposentadoria urbana e não a rural. No tempo dele, a maioria absoluta da população brasileira, no tempo do Vargas, 100 anos atrás, mais ou menos, era rural, né? Então isso aí foi quase um privilégio para poucos, né? De 41 milhões de brasileiros, 28 viviam no campo. Pois é. É que eu acho importante, pra mim como eu gosto bastante de história, pra mim é um contraste muito interessante, essa parada do cara ele se dizer conservador, entendeu? O cara era conservador. Um pouco mais à frente, eu tô aqui com as memórias dele abertas aqui, cara, ele foi o cara que... Mano, ele foi o cara que propôs o projeto para cotas raciais nas universidades dos concursos públicos, tá ligado? E esse cara era dito conservador. Essa retórica que os caras pregam, tipo assim, como se esse conservadorismo fosse algo que eles estão trazendo de uma tradição secular. Retrógrado. É tipo assim, não isso aqui... Não é. Eles estão falando uma... Não necessariamente. Vamos colocar um adendo aí, não necessariamente. Porque assim, essa ideia de ser conservador, isso depende. Conservar o quê? Né? Exatamente. Conservar as instituições, né? Conservar Hoje ficou muito atrelado a costumes, cara. Hoje está muito atrelado a costumes. Não tá política pública. Tá muito a costumes, política identitária, essas paradas. Hoje está muito ligado a isso. Né? Mas não, entendeu? Todo mundo anda para frente. Tem uns que andam de um jeito, outros andam de outro, entendeu? Digamos, conservadorismo dá 2 passos para frente e 1 para trás, 2 passos para frente e 1 para trás. Enquanto o progressista dá 3 para frente, entendeu? Também não quer dizer que é um negócio, fala, caralho, progressista é pica. Não. Eu só estou falando que todos, obviamente, buscam desenvolvimento, a sua forma. Mas hoje em dia é muito ligado só a costumes, cara. A pauta de costumes, mais nada. Exatamente. Bem colocado. Por isso que o Murilo, que é conservador que ele não fala todos na sua entrada. Ele fala só todas e todos. Essa fita é importante das pessoas terem uma noção, entendeu? Quando você pega... Você tem que saber que o que você tá falando hoje, tipo, a pessoa que você apoia ou a pessoa que você acha que você concorda, vai mudar de ideia. Ou ela vai absorver outras coisas no meio do caminho. E então essa é uma coisa que me irrita profundamente, é a galera que tem a mania de falar que ela evoca uma história e uma... Como que eu explico isso? Ela evoca uma tradição, Um passado glorioso. Um passado glorioso. Não, mas isso aí, meu amigo, isso aí se chama fascismo. O fascismo que faz isso. Ele idealiza um passado que não existiu, fala que era glorioso e fala que antigamente que era bom. Isso aí é característica do fascismo, tá, cara? Ou do fascismo, como muita gente gosta de falar. É do fascismo isso aí, tá? Então isso não é coisa do conservador, tá? Isso é coisa de fascista. Que fala, o passado que era bom, antigamente que era bom, entendeu? Exaltam
tem um patriotismo assim exaltado, sabe? Um fanismo, assim, sabe? São, porra, não, que isso é coisa de fascista, tá, cara? É a principal característica do fascista, aliás, exaltar um passado idealizado, passado que não existiu, entendeu? Que nem muita gente fala, no tempo da ditadura que era bom. Bom pra quem? Entendeu? Bom pra quem? Você não podia fazer porra nenhuma. Que lugar é esse? É bom que você não pode votar pra presidente? É tão bom que, pra tu ver, era tão bom que você não podia votar pra presidente, você podia escolher quem seria o presidente do seu país, entendeu? Você não poderia se manifestar contrário nada mais democrático do que você se manifestar contrário a uma decisão, entendeu? Você não poderia fazer isso, entendeu? Era bom para quem isso aí? Não tinha violência. Comando Vermelho, irmão, a Falange Vermelha nasceu durante a ditadura militar, entendeu? Talvez a primeira grande organização criminosa que teve no Brasil, assim. Depois ficou em âmbito nacional e veio esse monte atrás, que ela se tornou Comando Vermelho, e aí depois veio PCC, veio um monte de coisa nessa esteira deles aí. Nasceu durante a ditadura militar, debaixo da saia deles, porque foi dentro do presídio deles. Eles achavam que eles iam punir quem era contra o sistema, quem era contra o regime, colocando junto com o preso comum. Acabou acontecendo isso. Os caras, eles conversando com os caras. Não quer dizer uma coisa. Não que essas organizações são de esquerda, essas coisas. Não. Ali eles aprenderam a ter uma consciência de que em grupo, essas coisas todas. Ali que nasceu isso aí. Tá? Sim. Você pega entendeu? Então, então não vem esse papo, não. E outra, a conta veio depois, né? Você não tinha notícia de corrupção. Porra, tu tinha censura. Entendeu? Você tinha censura, cara. Quem viu aí o Agente Secreto, não sei se alguém viu aqui, não sei se vocês dois viram o filme. Eu vi. Eu assisti. Então, a parte da perna cabeluda é a forma que os jornais demonstravam violência contra aquele tipo de galera que ficava no parque lá. Entendeu? Ou alguma coisa aconteceu, a perna cabeluda atacou. Era uma metáfora, entendeu? Então, cara, não tinha nada de bom. Nunca que você não tem liberdade, irmão. Não tem liberdade de imprensa. Tu pode odiar a imprensa, tu pode odiar os meios de comunicação, um ou outro, mas pelo menos a gente vive num país democrático que tem essa pluralidade. Que você pode ter uma Jovem Pan da vida, uma revista Oeste da vida, entendeu? Quer democracia maior que essa, que você permite ter esses meios aí que vivem de mentira, vivem de distorcer as coisas, de formas absurdas. A gente vive num país que tem um Brasil paralelo, irmão, que distorce completamente tudo. Você imaginar de história do Brasil e do mundo, os caras distorcem. É inacreditável, entendeu? É inacreditável. Aí tu vai ver quem tá por trás disso, os mesmos caras... Não entendi, desculpa. Inclusive, às vezes, até de forma criminosa. Exatamente, entendeu? Aí você vai ver, são os mesmos caras que estão atrás do Guia Politicamente Incorreto. Mano, o Guia Politicamente Incorreto da América Latina é um absurdo de coisa mentirosa que tem ali, cara. É um absurdo, entendeu? É um absurdo. Então, tudo, obviamente, para atender o interesse. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre manias. Todos nós temos nossas manias, sejam manias bobas do dia a dia, coisas que irritam as outras pessoas, manias que chegam... Escuta o barulho, por favor. Olha só que barulho maravilhoso. Ei, barulho bom. Mania disso, de tomar cerveja congelada, olha a merda. Então, nós, no dia a dia, a gente acaba tendo alguns hábitos que possam ser encarados como manias, né? Fulano tem mania disso, fulano tem mania de aquilo. O famoso toque pode ser encarado como uma mania também, um transtorno obsessivo compulsivo. Por exemplo, eu
Toda vez eu olho se eu fechei a porta dos fundos para meus cachorros não entrarem em casa com os meus gatos soltos. Mas mesmo assim, quando eu chego, às vezes estou lá no portão, eu falo, cara, eu fechei o portão? Não sei. Aí eu vou até lá, eu volto para ver se eu fechei. Então, muitas coisas se confundem, assim, de certas maneiras. Eu, durante a faculdade, eu tinha uma mania, não durante a faculdade, durante muitos anos, eu acho que isso acabou depois da faculdade, assim. Mas eu tinha mania de, quando a gente ficava conversando em grupo, eu ficava em pé, eu ficava mexendo no saco. Eu tinha essa mania, não sei se é porque na época eu jogava bola, não sei de onde vinha essa mania. Mas eu ficava mexendo no saco, assim, toda hora. E o pessoal da faculdade se incomodava profundamente. Ficava assim, caralho, carioca. Na faculdade os caras me chamavam de carioca. Pô, para de mexer no saco, toda hora fica mexendo no saco. Sabe quando você bate só com o dedo médio entre as duas bolas? Eu faço isso direto, faço assim, ó. E eu faço, eu acabei de fazer, entendeu? Eu faço sentado hoje, assim, vou assim e mexo. Eu tenho essa mania, assim. Eu acabei de perceber que eu continuo com essa mania. Então, eu tenho essa mania. Na academia, é verdade. Na academia eu fico fazendo isso, eu sento assim, mexo no meu saco toda hora. Então, ô Murilo, qual mania que você tem, além de introdução de 20 minutos nos podcasts, que mais mania você tem? Primeiro a introdução, porque é a única mania que eu tenho nesse podcast é a introdução, a rápida introdução que eu faço, né, dos assuntos, né? Uma rápida introdução, igual fazia o Ademar Vigário na Escolinha do Raimundo, para quem é da época. As manias, elas fazem parte do ser humano no geral, né? Acho que todo mundo tem alguma mania. Talvez isso seja saudável, porque a mania, de alguma forma, ela acaba sendo um processo nosso para com o ambiente e para com as outras pessoas. Então, eu vejo que as manias, elas inclusive acabam fazendo parte da personalidade da gente, né? Elas de alguma forma, em algum momento, até nos definem de algum jeito, né? E ela pode ser saudável, né? As manias, elas podem ser saudáveis. E todo mundo, por uma série de motivos, às vezes esses motivos eles são até aleatórios, acabam criando as suas manias, e às vezes as pessoas elas não percebem que ela tem uma determinada mania, né? Depois eu vou contar uma minha que eu soube há tempo atrás apenas. Contudo, lendo um pouco sobre o assunto, a mania ela também pode se tornar patológica, ela também pode ser uma doença, né? Quando as pessoas elas perdem o controle sobre a mania, sobre esse tipo de repetição de determinados atos, e isso aí de alguma forma pode inclusive gerar problemas na saúde, isso pode gerar problemas na segurança da pessoa, isso pode gerar problemas para o outro que acaba convivendo com a gente, né? Então essa mania ela pode inclusive se tornar um vício. Vício esse, inclusive, que às vezes precisa de um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, um tratamento que exija, por exemplo, uma intervenção médica, né, farmacológica. Então, você deu um exemplo aí, por exemplo, de lavar as mãos, né? Então, quando isso se torna tão obsessivo que a pessoa ela deixa de realizar as suas atividades diárias em função de um tipo de mania, então aí a intervenção médica ela é importante. Eu me lembro alguns anos atrás de uma atriz e modelo que foi um dos sex symbols da minha geração, que é a Luciana Vendramini. Ela inclusive é do interior de São Paulo. Ela teve, né, um problema que ela passava horas embaixo do chuveiro e ela não conseguia sair debaixo do banho. Então ela precisou da ajuda da família, precisou de uma intervenção médica para que ela pudesse superar esse problema, né?
Então, uma mania, né, que ela, na verdade, se tornou uma obsessão, uma compulsão. Essa compulsão, ela precisou ser tratada. Fazendo uma pesquisa aí, eu encontrei que existem mais de 200 manias, que elas, inclusive, podem se tornar compulsão. Por exemplo, a euloromania, que é uma mania por gatos. Enomania, por exemplo, que é uma mania por vinhos. A chamada ergosiomania, que é um desejo patológico em trabalhar sem parar. Temos outro aqui que é chamado botorexia, que é o desejo incontrolável de mexer nos botões da camisa, tá? Deixar bem claro. Tá? A chamada bibliocleptomania, que é a mania de roubar livros. A chamada algomania, que é a mania de sentir ou fazer sentir dor. Existe a chamada anglomania, que é a mania e obsessão com a Inglaterra e com o inglês. Inclusive tivemos um tempo atrás um juiz que se descobriu que ele adotou um nome da nobreza inglesa, e depois se descobriu, inclusive, que era mentira, que ele falava que ele viajava lá para o casamento dos seus parentes, da monarquia. Essa história é surreal. Essa história é surreal. É surreal, você vê que coisa? E ele tem essa eles estavam estudando se iam cancelar ou anular todas as sentenças dele ou não. Pois é. E ele fez até uma carreira até um pouco tardia, né? Mas ele fez uma carreira longa dentro do judiciário, né? Ele entrou já meio velhão, né? Como juiz. Né? Temos a chamada ablutomania, que é a obsessão por lavar a mão ou tomar banhos. Temos a também chamada abulomania, que é a indecisão patológica. É a pessoa que ela está sempre indecisa. Patologicamente, ela nunca consegue tomar uma decisão. A chamada acribolomania, que é a mania por precisão, organização ou a exatidão. E assim por diante. Temos aí mais de 200 tipos de manias que elas podem se tornar patológicas. Mania por mergulhar, mania por altura, mania por perseguir pessoas e assim por diante. Né? A gente tem um componente aqui que tem a mania de olhar as peças dos outros. Pois é, né? É aquela velha mania de falar mal de quem não está presente, né? Isso aí faz parte da humanidade. Pois é. E você, Brunão? Desenvolveu a sociedade, por exemplo, tá? Essa fofoca, mania de falar mal dos outros, isso aí desenvolveu a nossa sociedade do jeito que está. Do jeito que lá atrás, na Revolução Agrícola. Cara, tirando a mania de ficar mexendo no saco em público, cara, eu devo ter um monte de mania irritante, cara. Eu devo ter um monte que pra mim é aquilo. Acho que eu percebo. A questão de lá, desse lance da porta que eu falei, né? Acho que seria mais fácil alguém falar das minhas manias do que eu, né? Eu não sei, cara. Qual que foi a mania que você falou que você descobriu aí há pouco tempo? Então, sabe que ano passado eu recebi 3 notificações do YouTube. Eu estava olhando do YouTube. Você nunca perde a graça. Eu estava olhando algumas notificações e veio uma notificação do YouTube, mas eu nem dei bola. Aí depois veio uma segunda, também não dei nem bola. Aí veio uma terceira notificação, nessa notificação dizendo que o fulano de tal ia ganhar um X e me agradecendo. Falei, mas tem alguma coisa errada aqui. Aí eu cliquei, se eu aceitava ou não, eu cliquei para ler.
Aí eu fui ver essas 3 notificações, o que era. Eu tenho uma mania desde garoto, e eu nunca me atentei a isso, é o seguinte: se eu escuto uma música, eu escuto aquela mesma música repetitivamente. Eu também tenho disso. Isso eu tenho. Dependendo qual for onde eu estou e tal, às vezes até por horas. Então eu recebi, por exemplo, a primeira notificação que eu recebi foi que eu tinha me tornado o maior ouvinte mundial no YouTube de uma música de um conjunto chamado Blues and... você vê que eu até esqueci o nome do conjunto agora, que inclusive Isso porque você é o maior ouvinte do mundo, hein? Esqueceu. Ele inclusive morreu, rapaz. Mas sabe que eu nunca fui assim, um seguidor da banda, mas daquela música específica, eu adoro a música. Eu adoro. E aí, o que aconteceu? Depois que eu escutei ela, lá ele deu até o número 400 vezes, eu me tornei o maior ouvinte dessa música do mundo. Depois ia falar o maior escutador, hein? Tu ia falar o maior escutador. Eu acho que não, escutou errado. Mas eu tenho disso aí também. Tem um vídeo no YouTube, que são todas as versões das músicas do Godzilla, do tema do Godzilla. Todas as versões já usadas no cinema. E o Godzilla não tem só os filmes de Hollywood. Tem um monte de filme japonês do Godzilla. E ele tem aquela trilha sonora que é muito maneira. E ele tem as várias versões delas. O vídeo tem uns 25 minutos. Cara, tem dia que eu fico ouvindo aquilo o dia inteiro. Eu boto, principalmente quando tenho que me concentrar no trabalho, eu boto direto aquilo. Fica tocando aquilo o dia inteiro, mané. Acaba, eu vou lá, eu começo de novo. Acaba, eu vou lá, começo de novo. Eu também tenho essa mania aí de ficar de série, às vezes uma coisa, filme, que é uma coisa que eu curti, e vejo outras vezes, cara. Não tem problema quanto a isso. Entendeu? Tem essa mania a mania que eu tô no momento. Chego em casa, chego aqui nos serviços paralelos de TV a cabo que eu usufruo. Eu tenho um canal aqui que é só assim, Os Vingadores. E só passo os filmes do Vingadores na sequência. Mano, eu boto ali e eu faço automático já boto lá. Não é que eu fique prestando atenção no filme, cara. É mais preocupar, como se tivesse aquela presença ali assim, o negócio fica para eu matar meu tempo, cara. Às vezes eu presto atenção, às vezes eu não presto, às vezes eu fico fazendo outras coisas, mas eu tenho essa maneira. Eu ligo a televisão, a primeira coisa que eu faço, boto no canal e fica passando os filmes dos Vingadores em sequência. Eu tô vendo sempre pela metade, raramente eu vejo o filme inteiro. Você vê, então, eu também na verdade, eu nunca tinha percebido isso, assim, conscientemente. Eu fazia, mas, assim, conscientemente não. Depois, inclusive, aconteceu a mesma coisa com a Gloria Estefan. Uma música lá também, eu escutei tanto essa música dela, que eu recebi uma mensagem dela, agradecendo e tal, que eu me tornei a pessoa que mais escutou essa música dela no YouTube e tal, e eu achei até interessante, assim. Daí eu me dei conta, entendeu, que eu escuto tantas vezes essas músicas, né, e por fim das contas eu percebi que isso era uma mania que eu tinha, né? É um tipo de mania que não faz praticamente mal a ninguém, a não ser a minha esposa, que passa perto e fala assim, não aguento mais escutar essa música. Aí, faz mal ao seu relacionamento, que a sua mulher fala, não aguento mais aquele cara. Não dá pra você ligar essa música. Não aguento mais escutar essa música. Passa por perto e a música tocando, né, indefinidamente. Né? Cara. Mas eu tenho disso assim também. Eu, por exemplo, tô com a mania que eu tenho um disco do Titãs que é muito bom, dos anos 90, chama Titanomaquia.
É o disco mais pesado do Titãs. Exatamente. E aí eu botei no Instagram, né? No Spotify para ouvir. E aí virou uma playlist de música dos anos 80, 90. E, mano, deve estar mais de um mês tocando isso lá. Os caras não aguentam mais, tá ligado? Caralho, de novo essa música? Pá, deixa essa porra aí, rapaz. Se mete isso não. Desde que eu tô ouvindo essa merda aí, né? É a coisa que eu costumo falar pros caras lá. Que tem os caras que falam, bota tua música aí pra gente treinar. Eu falei, irmão, bota a coisa na sua cabeça. Quem fica aqui o tempo inteiro sou eu. Boto música pra eu ouvir. Você só passa por aqui. Você fica 1, 2 horas aqui. Eu fico aqui a noite inteira. Então, eu tô ouvindo música. Vocês que vão ouvir a música, eu tô ouvindo. Exatamente, E, na verdade, o tempo maior que passa lá é você, né? Então, você acaba tendo que fazer com que o ambiente se torne agradável para você naquele momento, né? Não, e uma coisa, esse lance que você falou da Luciana Vendramini lá, primeiro que é mentira que ela seja da sua época, porque, pô, é muito anterior a ela, né? Convenhamos, ela só tem 55 anos. Você tem os seus 70 anos já. Então, mas esse lance, essa mania de limpeza, minha mãe tem disso aí, cara. Minha mãe tem uma mania de limpeza que tem dia que eu vou lá na casa deles, cara, a casa tá toda um calor do caralho, a casa toda fechada. E eu falo, porra, mãe, abre a janela. Não, vai sujar. Minha mãe brilhando, assim. Eu falo, mas tá suando aí, mãe. Abre aí pra entrar um vento aí, alguma coisa. Não. Mano, é surreal, cara. Eu acho surreal isso. Mas minha mãe é bitolada com limpeza de casa. Entendeu? E com organização. Tanto é que ela não suporta vir na minha casa. Porque eu vivi tantos anos... Eu vivi tantos anos ali sobre a ditadura, vamos botar assim, entre aspas, da minha mãe, com isso. E desse lance, não, porra, a camisa não pode ficar fora do lugar, porra, o tênis aqui, não sei o que lá. Que, cara, hoje, tem dia que eu vou pra academia e falo, caralho, cadê meu tênis, cara? Que eu larguei em algum lugar dentro de casa e não tô achando. Entendeu? Eu fico procurando igual maluco, procuro minhas coisas, às vezes eu me atraso, a gente fica puta, a gente marca alguma coisa, eu não acho minha carteira. Aí eu ficava buzinando, eu tô assim, caralho, cadê a porra da minha carteira? Onde que eu botei a carteira? Foi seu grito de liberdade, na verdade, né? Então, eu falei, não, eu me livrei, eu me livrei dessa parada de... Mas eu também não precisava ser do jeito que eu sou. Pois é. Tudo bem. Mas, porra, eu limpo a casa quando eu falo assim, mano, não aguento mais, tem que limpar essa casa. Aí, quando eu falo esse ponto assim, que também 5 gatos, 3 cachorros não é fácil, né? Não é. Aí, preciso limpar, porque senão não entra em casa, né? Só para poder colocar para os nossos ouvintes, do Ártico à Antártica, a primeira notificação que eu tive foi de um grupo chamado The Mud Blues. A música é Talk Out of Turn. É uma música que, assim, eu considero lindíssima, essa música, e ela tem uma capa, um desenho de umas crianças da minha época, assim, do século XIX, e um senhor com um bumbo, a criança, assim, admirada, aquele senhor, sabe, com o bumbo, é uma coisa linda, assim, eu vejo aquilo ali, assim, para mim é uma obra de arte, tanto a música quanto a capa desse disco, é fantástico, né? E isso aí me recorda muito a minha juventude, essa música, enfim, eu escutei tanto ela em um momento específico da minha vida aí, ano passado, que acabei recebendo essa notificação e depois eu me dei conta. Uma outra mania que eu tenho, sabe qual que é? Eu posso acordar a hora que for de madrugada. Se eu acordar, eu tenho que escovar o dente. Ô, louco, sério isso? Juro pra você. Eu acordei, não importa o que eu vou fazer, eu tenho que ir lá, tenho que escovar o dente. Depois eu faço o que eu tenho que fazer. Nem que seja acordar para dar aquela mijada de noite, tem que escovar os dentes. Exatamente. Eu vou lá, dou aquela mijada, como você disse, vou lá e escovo o dente. Aí eu volto a dormir. Senão eu não consigo. Caralho, isso é psicopatia, isso aí. Isso é maluquice. Eu tenho outra mania também, sabe qual que é? De guardar frasco de medicamento, sabe aqueles frasquinhos que você abre, que vem as cápsulas dentro? Eu tenho essa mania de guardar isso. Eu sou acumulador também. Eu sou aquele cara que acha uma parada na rua
falo assim, putz, isso aqui pode ser útil para mim algum dia na academia. E eu levo para academia. Eu me lembro que teve uma vez que tinha uns moleques lá que eles não tinham condição de pagar a academia e queriam muito treinar. Eu fiz uma troca com eles, ó, vocês vêm fazer uma vez por semana, vêm fazer faxina, aqui vocês podem treinar. E a época a academia fica mais limpa, né? Que os moleques iam toda semana lá limpar e tal. E aí eu mudei, um dia aí eu aproveitei e falei, mano, vou organizar um pouco as coisas aqui, tem esses moleques aí, né? E aí o moleque uma vez mandou uma dessa, falou, mano, tu é um acumulador do caralho. Olha um monte de coisa que tu tem aqui, cara. Mas, cara, sabe o que é engraçado, Murilo? Eu uso as coisas depois. Depois de um tempo eu falo, puta, eu tenho isso aqui, eu vou usar isso aqui. E eu reaproveito muita coisa lá na academia. Desse dia eu tava contando, talvez você não vai conhecer pelo nome, mas você vai saber pelo que eu vou falar. O pushing ball, sabe aquela bolinha que você vai batendo na madeira, ela fica presa, pendurada, parece um saco de velho? Eu já tive inúmeras dela, né? Obviamente, que ela sempre estoura. Eu nunca jogava fora, né? Lembrei de uma outra mania que eu tenho. Eu nunca jogava. Cara, eu reaproveito com tudo. Eu fiz um teto solo com duas dela. Outra eu botei areia dentro para o pessoal trabalhar a defesa. Eu aproveito tudo, cara. Eu tenho 7 lá na academia. Todas que já estouraram, 7 estouradas, fora as 2 que estão lá novas, assim, mas que eu aproveito com outras coisas. E outra mania. Teve uma época que tudo que eu usava para treinar, aí eu usava até acabar. Por exemplo, eu tinha sempre a mesma camisa. Puta, aí a camisa toda rasgada, fedida, tal, não sei o que lá, eu não jogava fora, eu guardava lá dentro do saco de pancada. O saco de pancada que eu tenho até hoje, e se eu abrir hoje ainda vai estar minhas camisas velhas de treino lá. Short que rasgava, luva, tem um monte de coisa dentro desse saco de pancada lá, que eu ia guardando. Eu criei essa tradição, falei, não vou usar mais, já estragou, em vez de jogar fora, eu guardava, de certa forma aquilo ficava comigo ali. É doido isso pra caralho. Aí você pode escrever lá assim, bata no saco do Brunão, né? Escreve assim. Puta, um saco duro pra caralho. Eu pergunto, o que tem aí dentro? Falei, mano, tem tanta coisa, tem histórias. Pois é. Então, isso aí eu tenho assim, uma mania que eu acho que é a única mania de burguês que eu tenho. Uau. Que é dormir de meia. Ô, louco, eu não consigo. Se eu não colocar meia no pé, eu não durmo. Ô, louco. Eu tenho um lance. Eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir suado. Eu também não. Eu não consigo dormir suado. Tem. Ou então aquele lance assim, se você suou durante o dia, em algum momento assim, e aí vai dormir, mano, se eu sentir assim, de repente eu viro, colo uma canela com a outra, eu levanto e vou tomar banho, mano. Eu não consigo dormir suado. Não consigo. Eu também não. Eu não consigo. Eu tenho que ir lá tomar um banho. Pode ser a hora que for. Não, mas eu deito ainda. Às vezes estou tão cansado que eu deito. Eu fico me revirando na cama. Eu me reviro na cama, não consigo dormir. Eu sei que é aquilo que tá me incomodando, né? Eu sei que aquilo está me incomodando, mas eu vou lá e tenho que tomar banho, cara. Senão não vai, mano. Eu tenho isso também. Mesma coisa. Só que eu não chego nem a deitar. Eu chego assim, pode ser o horário que for. Eu deito, eu tomo banho e eu deito. Eu posso ter tomado 10 banhos no dia, mas antes de dormir eu tenho que tomar um banho. Outra mania que eu tenho também, só não faço isso quando está terrivelmente frio. Mas eu durmo com o ventilador ligado, às vezes não precisa nem estar voltado para mim. Mas eu tenho que sentir aquele barulho. Entendeu? Aquele ruído do ventilador ligado. Porque senão, cara, eu presto atenção em muitas outras coisas. Entendeu? Quando eu tenho alguma coisa difícil para fazer no escritório também, cara, eu boto um som bem alto, né? Eu boto um som bem alto, assim, a música. Eu escuto muito a trilha sonora do Interestelar, mas eu tenho escutado outras coisas hoje em dia para trabalhar. Mas tem que ser trilha sonora, não pode ter, por exemplo, músicas em português, assim, até em inglês algumas, que eu vou ficar cantarolando, eu não quero ouvir. Entendeu? Porque senão vai me tirar a atenção, vou ficar prestando atenção na letra. Mas geralmente é trilha sonora
E aí, mano, é que nem eu falei do lance do Godzilla, eu boto no repeat, né? Eu boto no repeat, pra ficar lá, pra ficar ouvindo várias vezes, que aí, cara, porque senão qualquer coisa me tira atenção, sabe? Uma pessoa passa aqui na calçada, na frente aqui, vai me chamar a atenção, que eu vou ouvir a pessoa, eu vou virar pra calçada pra olhar, né? Porque que a pessoa tá fazendo. Agora, quando eu fico assim, cara, eu me desligo do mundo, cara. E é a mesma coisa para dormir. Tem que ter aquele ruído do ventilador. O Vitor tem essa mania, né, Murilo? De ficar caindo nas nossas lives, né? E sumir, né? Desgraçadamente. É uma mania que ele tem, né? Talvez por causa do local que ele more, né? Enfim, mora no meio do mato, mora mal pra caralho na roça. Ele tá tentando aí, né? Ele não quer falar lá. Ele tem essa mania de ficar em silêncio. Ele tá que nem aquele pouso do Eagle, né? Na Lua, você sabe a história, né? Desse pouso? Que ficou quicando? Não, o Eagle foi a primeira nave a pousar na Lua com os dois astronautas, o Neil Armstrong e o Edwin Buzz Aldrin, que acho que é o único que está vivo ainda, dos 3 primeiros que foram para a Lua. Quando ela foi fazer o pouso na Lua, e você vê, né, que a NASA escolheu muito bem, né, o Armstrong, Neil Armstrong, porque o cara, ele era o cara, né? Ele era o cara. Quando eles marcaram um local para fazer... Era um cuzão também, tá? Digamos de passagem, mas tudo bem. Faz parte. Não é uma característica. Não, era aquele cara fechadão. Aquele maluco chato de conviver. Aquele cara chato de conviver. Entendeu? Perfeccionista, exigente. Entendeu? Sim, né? Que foi escolhido para ser o primeiro aí. Mas tudo bem. Isso minha definição de cuzão. Minha definição de cuzão. Aquele cara insuportável de ficar do lado. Fala, puta, cara chato. Era um cara, mas ele era uma pessoa muito. Ele era assim, ele era uma pessoa muito introspectiva, essa é a primeira coisa. Outra, ele era uma pessoa muito simples também. Muito simples, sabe? Ele não era um cara assim com manias de grandeza, mania de riqueza, mas não. Tanto que ele saiu, ficou acho que mais 2 ou 3 anos na NASA, e depois ele virou professor, tá? Virou professor, tal, uma boa. Ele era um cara que... Só uma coisa sobre isso, tem um filme que chama Os Eleitos, que acho que o filme é de 80 e poucos, salvo engano, bom pra cacete. Aí tem uma série, virou uma série eu acho que é do NetGeo, que vai estar no Disney, que é muito boa, tá? Que também conta a história dos caras, e tem O Primeiro Homem, que é um filme muito bom também, recomendo essas 3, principalmente Os Eleitos. O filme, porra, cara, esse filme é sensacional. É sensacional esse filme. Tem Apollo 13 também, que é um bom filme também. Né? Também, Tom Hanks, muito bom, muito bom. Mas é que você falou do Armstrong, né? Então foi o primeiro que eu me referi nesse filme. Tem o Apollo 18 também, que é um filme merda, não vejo. Isso não sei. Puta, então, sabe aqueles filmes que são só de câmera? Não é a câmera, são só as câmeras que tem no local, as câmeras da nave, essas coisas. Os caras vão, Apollo 18, que você tem vida na Lua. Só que uma vida agressiva, a vida humana, né? E é isso. É um filme de terror, assim, aquele, tipo, na pegada da Bruxa de Blair. É isso aí. Eu acho que eu assisti esse filme. Não foi uma espécie de Eles aparecem, mas eles conseguem puxar as câmeras. Uma pedrinha. São umas eles acabam sendo atacados por uma criatura, não foi isso? Não, são umas pedrinhas, que elas são tipo uns caranguejos, sabe? E as pedras que tem na Lua são elas, assim. E aí quando o cara vem embora, vou dar o spoiler do fim desse filme merda pra você não ver. E aí quando esse cara consegue, que toda a tripulação morre, fica só um, também é assim, né? Isso é típico de filme de terror. O cara entra na nave e tem algumas pedras. E quando ele consegue sair da Lua, sabe quando ele tá no espaço, vai pra gravidade zero mesmo, assim, aí as pedras começam a flutuar assim, aí ele faz aquela cara assim, vem aquele barulho, que aí você sabe que as pedras atacaram ele, né? Os seres lá, aí acaba o filme. É uma bosta de filme.
Ô, Bonito, aí. Ô, Vitor, você tá aí? Vitor. O Vitor não vai hoje. Vai, fala aí, Murilão. Então, porque um que eu assisti, agora eu não vou me recordar o nome, que faz muitos anos também, que eles chegam numa lua qualquer, que eu não me recordo qual que é, e tá um oceano, e essa nave ela consegue pousar e tal, e eles vão se comunicando com a base na Terra, e todos eles desaparecem em algum momento, só que fica as gravações, e nessas gravações se descobre que havia uma criatura, assim, não é uma criatura inteligente, mas como que fosse um polvo, alguma coisa assim, que na verdade ataca eles, né, e eles são mortos por ele, assim. Ela é também meio terror. Isso é no espaço. É no espaço. Não, eles o nome desse filme é para a Lua Europa. É a Lua Europa, o nome da Lua. Exatamente, a Lua Europa. Não é Saturno, Saturno ou Júpiter? É Júpiter, eu acho. Não é Saturno dos Anéis. É Europa. Mano, esse filme é muito maneiro até chegar lá. Aí depois essa parte aí do bicho aí fica meio escrotão. Mas... porque assim, eles tentaram decifrar o que está acontecendo com eles, né? E demora, né? Um tempo a decifrar. Mas eu não contei do Armstrong. Então, quando foi pousar a Eagle na Lua, eles tinham determinado uma região, mas na hora que ele chegou na região e ele olhou, ele viu que era uma cratera, não tinha como pousar. E aí o que acontece? Acontece que ele em contato com o centro, o Cabo Canaveral, o cara que comandava disse para ele o seguinte, ó, você tem 1 minuto de combustível. Então ele fez um voo horizontal na Lua de 100 metros. E aí ele começou a pousar. Só que o tempo acabando. Ele pousou faltando 14 segundos de combustível. 14 segundos. Tanto que quando perguntam para ele o que mais deixou ele admirado, né, no pouso da Lua, tal, ele falou que foi a volta. Porque não houve falha, a Eagle funcionou certinho, tal, né? Eles tinham que fazer uma presurização da nave manualmente, porque, né, não era automático. Porque ele disse que na Terra, as Eagles testadas, de cada 2, uma dava problema. Então eles não sabiam o que eles estavam levando, se era que ia dar certo ou se ia dar problema. Havia 50% de chance da Eagle não funcionar. Tanto que para os padrões de segurança hoje, aquele voo jamais vai acontecer. É o Stanley Kubrick, né? Stanley Kubrick era um puta cineasta, né? Quem entendeu a referência, entendeu, hein? E aí, Vitor, vai falar alguma coisa ou não vai? Ele mandou no chat aqui, falou que tá... Não, ele falou que ele tá falando. No chat ele tá respondendo aqui, ó. Mas não tá saindo. Eu tô falando. Acho que é melhor assim, né, não, mano? Que o Vitor geralmente fala muita merda. É uma mania que ele tem de querer falar. Olha o português do cara, que português bonito. 6 de 6 mesmo, escreveu 6. 6 não tá me ouvindo? Olha só que beleza. Ainda bem que não, né? Porque se você verbalizar essa merda que tu escreveu aqui, vai ser foda. Você deve estar com algum problema. Você abre a câmera aí, Vitor, para ver se você, pelo menos, a câmera funciona. Ele tá falando igual aquele personagem do Cacete Planeta, né? Como que era o nome dele? Mudinho. É que o Vitor fez o voto de silêncio e vai entrar por outro dispositivo lá, para ficar um eco agora. Nada funciona. E aí, Vitor? Agora sim, porra. Nossa, cara, eu tenho que parar, mano. Esse negócio de tecnologia não é pra mim, velho. Vai tomar. Por quê, mas? Eu tava falando, mano, eu tava passando mal ouvindo vocês falar de Cloverfield no espaço. Eu não sei que porra de filme. Do nada. Ele xinga a gente e vai embora. Assim. Mano, você estava descrevendo Cloverfield no espaço, cara. Cloverfield tem um, mas não, esse que a gente tem o... Esqueci o Cloverfield e esqueci, é o terceiro filme, esqueci. Que é para se passar no espaço. Você sabe que os 3 filmes do Cloverfield, na verdade são 4, né? Tem um que se passa durante a Segunda Guerra Mundial.
mas é do mesmo universo. Mas os 3 filmes têm um acontecimento importante no minuto 18 alguma coisa, que é o que interliga eles. Né? Os 3 filmes, o Cloverfield, aquele Rua não sei o que lá, Cloverfield, e o que é o do espaço. Eu esqueci qual que é o do espaço. Eu tava ouvindo o Murilo falar sobre o Neil Armstrong, velho. E, cara, o Neil Armstrong, se não me engano, ele era o chefe da missão. O piloto mesmo era o Buzz Aldrin, não era? O Murilo nos abandonou. Como que é que você fala? Repete, eu baixo, não escutei. Buzz Aldrin? O Buzz Aldrin era o piloto, não era? O Buzz Aldrin era o piloto e o comandante era na verdade, não. O piloto era o Neil Armstrong, ele era o piloto e o comandante. Bom, vamos lá. Não é assim. Eram 3. Vamos por parte. Tem o Ringo Starr que foi pro... No Eagle, que é a nave que pousou na Lua, quem pilotou foi o Armstrong. O Buzz Aldrin, ele era o que era especialista na computação, no computador. Lá em cima, quem pilotava era o Buzz Aldrin, era o Edwin Aldrin, não, o Buzz Aldrin, o Neil Armstrong e eu esqueci o nome do terceiro, que ficou girando em torno da nave, em torno da Lua, que não pisou na Lua, ele era o que pilotava. Michael Collins. Michael Collins. Ele era o que pilotava, morreu recentemente, inclusive. Ele era o que pilotava. E ficava na nave e não pousava na Lua. E quem era o comandante geral de tudo era o Armstrong. Então, Murilo, tem uma história interessante sobre essa parada. Na catequese, eu aprendi sobre o Buzz Aldrin. E aí, eu li a biografia dele. E aí é o seguinte... Que era o segundo que pisou na Lua, né? Exatamente. Ele foi o segundo, mas ele era o piloto do módulo. Ele era o piloto... Não, do módulo não. Do módulo o Armstrong. Eu falo por você com certeza, porque foi ele que pilotou o módulo, que é o Eagle, em 100 metros na horizontal para pousar. Era ele que pilotava. Enquanto isso, o Buzz Aldrin, ele que ficava nos computadores. Tanto que deu um bug e ele não conseguia entender o que era aquele bug. E ele acionou a Terra e tinha um rapaz de 24 anos que era um especialista na área de informática que tinha notado esse bug que podia dar. E ele avisou, fala para ele desligar e desprezar isso aí, porque como o computador está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ele está com alguns problemas, ele está dando esse bug, mas ele pode continuar. Então, não, quem pilotava o módulo era o Armstrong. Falo isso para você com certeza. Depois você dá uma pesquisada, inclusive. Ele tava lá, porra, o Vitor, caralho. Pois é. O Vitor, como é que o André chamou? O André chamou de Julinho. Tu vai botando esses nomes aí, velho. O cara não conhece. Ele falou, não, que o Julinho... Eu tava editando o vídeo e falei, quem que é Julinho, cara? Aí eu lembrei que era o nome que você botou de nickname. Juninho Demolei. Mano, cara, eu fiz catequese. Na catequese você aprende sobre o Buzz Aldrin porque ele fez uma comunhão no espaço, né, mano? Ele era católico, né? Ele era um católico fervoroso, cara. Tem um museu da... Tem um museu cristão, como eu falei. Tem um museu cristão, e aí mano, eu achei que é um contraste muito grande, né, mano? Eu aprendi na catequese sobre Apolo 11. Mas por que contraste? Por quê? Você fez catequese? Fiz, acho, sei lá, não lembro. Bom, Murilo, você fez catequese, mano? Fiz. Catequese e comunhão? Fazer comunhão? É isso aí, catequese. Eu fiz. Então, como é que a galera, quando eu comento sobre isso, a galera fala, pô, eu não aprendi sobre isso. A minha... Como é que era o nome dela? Tia Sônia. Mas uma coisa, não foi o padre que te levou lá no como é que chama lá, ó, aquela salinha do padre lá? Sacristia. O padre não te levou na sacristia, ficou falando essas coisas contigo não, né, Vitor?
Se for, vamos denunciar esse cara aí, porra. Foi a tia Sônia dar aula de catequese, você é louco. Grande Tia Sônia. Sônia. Tia Sônia. Você é louco. Ela morreu quando eu tinha 20 anos, mano. Acho que ela deu a catequese pra, sei lá, velho, algumas milhares de pessoas. Valia a pena, tia Sônia, ou não? Ô, tia Sônia era gente boa pra cacete, você é louco. Não foi isso que eu perguntei. Mas já pra você Não, dar a resposta de mano, diz que era gente boa. Respondeu de forma educada. Senão que ela não era uma tia derrubada. Respeitar a memória da gente tia boa. Sônia aí, caralho. O Bruno Sei. tem essa mania de respeitar a memória dos outros. Vai tomar no seu cu. E não quer que fale mal do Bruce Dixon ainda. Mas o Bruce Dixon tá vivo? Se você falar mal do Bruce Dixon morto, eu vou falar mal de você. Eu acho que você vai primeiro você com o escuta. Dixon, Cara, mano, um cara que escuta MC não sei o que lá, falar mal do Bruce Dixon, vai tomar no cu, moleque. Eu vou passar a ignorar o que você fala. Entendeu? Você me chama de pedante, mas o pedante é você. Não, você é pedante, parceiro. Você é o Coach Mirim antes do Coach Mirim. É esse que você é. Mano, o Bruno, MC só por causa daquela fita do Mos Def lá, velho. Vai se fuder. Não, tu escuta funk, rapaz. Tu é safado. Eu escuto funk, pô, mano. Da hora pra caralho. Então pronto. Então, caso encerrado. A gente teve um Você papo já se sobre isso, assumiu, teve um papo já sobre isso assumiu no podcast. intelectualmente inferior. Eu falei pra você que funk não é isso que você tá achando, tá ligado? Existe um monte de gente. É tipo assim, como vocês estavam falando de cinema. Mano, a gente tá falando contemporaneamente, você tem esses caras fazendo esse filme de terror bosta. Aí do mesmo ano de Cloverfield, pô, saiu o Tenet, caralho. Tem gente fazendo coisa boa. Tá maluco? Que Cloverfield Tenet, não, você tá ficando louco? Apollo 18, mosquei. Apollo 18 de 2019. Aí um ano depois saiu o Tenet, 2020. Tem gente fazendo coisa bosta, funk merda, com certeza, como tem gente fazendo qualquer tipo de gênero de música bosta, né, mano? Somente funk. Ivan Lins. Nossa, jamais, mano. Jamais. Ô, vambora, 1h20 já. Vitor, fala duas manias suas aí, só pra você parecer que você não falou de nada, vai. Duas manias. Falar mal do Bruce Dixon é uma. Eu tenho a mania de falar mal do Bruce Dixon, porque eu não gosto de falsete, então eu acho o Iron Maiden chato pra caralho. Eu tenho uma mania, eu tenho uma mania de guardar o livro que eu estou lendo de ponta cabeça. Porque eu não sei porquê, mas, tipo assim, nas minhas prateleiras onde ficam meus livros, o livro que eu estou lendo, ele está de ponta cabeça. E não necessariamente eu vou acabar ele. Então, tipo, às vezes eu tenho ordens de livros que estão de ponta cabeça e eu sei, tipo, de olhar assim, esse aqui eu coloquei faz tanto tempo, então eu tô lendo, tô em tal parte. Isso é uma mania que eu tenho. Tipo, ele lê a introdução, bota de ponta cabeça. Aí fala que lê o livro. É porque eu esqueço. Assim é mole, né? A minha é uma parada que eu tenho que me controlar pra caralho, é que a minha memória é muito boa, mas eu não sei o que eu vou guardar, entendeu? Eu não sei o que eu leio alguma parada, eu não sei se eu vou guardar aquela informação 25 anos pra frente, ou se eu vou esquecer ela daqui uma semana. Então eu tenho que ficar me controlando essa parada. Uma coisa, você lê a Bíblia se você botar de cabeça pra baixo também? Fica a interrogação. Mano, eu li a Bíblia de ponta a ponta, velho. É um livro bem fácil de... Não, mas você botou de ponta cabeça? Cabeça pra baixo, ponta cabeça, coisa de paulista. Cabeça pra baixo. Por que não? Por que não? Por que você não botou de cabeça pra baixo? Porque tem um lugar pra deixar a Bíblia na minha casa, né, mano? Tem um lugar específico. Aqui em casa também, na lata do lixo. Você é um herege, mano. Você é um herege, entendeu? Você vai queimar num mármore. Eu sou Vasco. Eu sou Vasco. Por falar nisso, o Vasco tá ganhando, vamos lá ver o jogo. Maravilha, mano. Lembrando pessoal, da semana que vem. Boa, valeu. Valeu. Ha ha